Eu tava vendo que o Picasso, ele era um colecionador de si mesmo. Eu vi que ele colecionava as próprias unhas e colecionava roupas velhas. Né? É engraçado pensar sobre isso. Mas é quase um medo de perder a si. Tem um livro que eu li há muito tempo na Colômbia, um dos primeiros livros em espanhol que eu li, de um escritor super polêmico, assim, mas que tinha um personagem muito interessante. E esse personagem, ele anotava em um caderno tudo que ele vivia, todas as pessoas que ele encontrava, todas as ruas que ele tinha coisas importantes para fazer, todas as memórias interessantes, todos os lugares que ele visitava, todas as músicas que ele gostava, todas as memórias que valiam a pena serem capturadas, todos os eventos. Era uma espécie de diário, mas um diário de um colecionador de coisas que podem ser aprendidas em palavras. Então, memórias, pessoas e tal, e aí ia colocando no caderno e tal. E aí ele foi colocando, até que esse livro se tornou um livro gigantesco. E a frase do livro que descreve isso é muito bonita. Ele fala que tinha medo de perder o vivido por deixá-lo esquecer. Para não perder lo vivido, para dejarlo olvidar. Em espanhol é um pouco mais bonito. E acho que essa ideia do colecionador, ela é muito potente. Você colecionar a si mesmo, você colecionar memórias, ou você colecionar objetos, que é o mais comum, né? Claro que existe um nível de colecionador compulsivo, tem daquele programa de TV, né? Que tem um colecionador, colecionadores que enchem a casa de tralha e tal, beleza. Existe um nível que talvez seja excessivo, mas é algo que, na minha opinião, tem uma poesia. Quando a gente pensa no colecionador, ele é uma figura que valoriza objetos sob uma lógica que muitas vezes é paralela e não dialoga com a lógica capitalista. A lógica de que o lucro é sempre mais importante, quanto mais dinheiro melhor, porque o colecionador ele vai adquirindo coisas sem o objetivo de vender essas coisas. Essa lógica do latifundiário, essa lógica especulativa. Né? Muitas vezes são pessoas que são fascinadas por certos objetos, certas figuras, certos símbolos, sobretudo, e acabam priorizando isso frente ao acúmulo de capital. O que eu acho que é no mínimo uma ação poética. Claro que a gente entra, quando chega num patamar de colecionadores, na mesma lógica que os colecionadores de quadros, que as grandes galerias, os leilões e tal. Uma relação que acaba saindo do universo capitalista para logo em seguida entrar nele de novo. Né? Que tem, inclusive, se eu não me engano, tem um texto se eu não me engano, o Walter Benjamin que fala sobre isso. Do colecionador como alguém que tira o valor de troca dos objetos. Então é uma maneira de confrontar a lógica do sistema capitalista do ponto de vista econômico mesmo. E romper algumas das estruturas, dos preceitos que são inerentes a ele. Eu coleciono duas coisas, acho, na verdade, não são nem coleções. Eu nunca pensei nessas coisas como coleções, mas agora eu acho que estou inclinado a pensar como coleções. Uma delas são pequenos pedaços de natureza de algumas viagens. Então, vou até pegar aqui. São verdadeiros redutos de micróbios. Esse aqui é do Salar, do Atacama. Tá vendo? Ou não? O Salar do Atacama é um deserto de sal. E até onde a vista alcança só tem sal. É um lugar muito lindo. Eu acho que algumas dessas coisas são ilegais, assim, eu não poderia ter pegado. Mas como a lei nem sempre tá correta, né? Esse aqui é do vulcão Lanín, um vulcão na Argentina. Não sei se dá pra ver, mas tipo um carvão vulcânico. Coisas pequenas, assim. Meu pai que começou, e aí eu dei continuidade. Esse aqui é da Serra da Bocaina, algumas pedras. E não é bem uma coleção, né? Mas é uma maneira de preservar algumas memórias de alguns lugares que ficaram marcados intensamente
na minha vida, principalmente porque eu sinto falta de natureza e acho que em São Paulo eu não sou o único. E aí lembrar desses lugares acho que é saudável. E a outra coisa que eu não diria que eu coleciono, mas que tá na minha vida em uma quantidade maior do que seria a quantidade que eu necessitaria, que é um acervo, eu diria que é um mini acervo de tabuleiros de xadrez. Durante um tempo eu gostei muito de jogar xadrez. Na escola, eu estudava numa escola que tinha um momento no ano em que tinha o campeonato de xadrez. E aí, dependendo do quão bem você fosse no campeonato de xadrez, pior você poderia ir nas exatas. Acho que é meio isso. Então, tinha um campeonato de xadrez, se você chegasse até as quartas de final, você tinha a nota A em uma prova. Se chegasse até a semifinal, você tinha a nota A num semestre, num bimestre, né? Aí se fosse o campeão do campeonato de xadrez, você tinha nota A até o final do ano. Acho que era uma coisa assim, não lembro exatamente qual que eram os benefícios, mas era uma coisa assim. E aí, como era muito ruim em matemática, eu decidi que eu gostava de xadrez e que o xadrez podia ser minha salvação para não precisar estudar matemática. E comecei a estudar xadrez, comprei livros de xadrez, comecei a jogar xadrez e durante algum tempo fiquei fascinado com o universo do xadrez, que tem muitas semelhanças com o universo musical e que me oferecia naquela época um jogo no qual eu poderia ser bom, porque eu era muito ruim em todos os esportes, era sempre um dos últimos a serem escolhidos na educação física. E aí no xadrez eu encontrei algo que eu poderia fazer assim e fazer bem. Comecei a treinar e ganhei 2 campeonatos, acho que foram 2 campeonatos seguidos. E aí aprendi nada de matemática durante um bom tempo. Minhas habilidades matemáticas foram água abaixo, mas gostei muito do xadrez durante esse período. E o legal é que durante esse período eu fui encontrando, sendo presenteado com tabuleiros de xadrez de diferentes partes do país, diferentes partes do mundo. Então tem um tabuleiro de xadrez de pedra de sal, comprado em Paraty, tem um tabuleiro de xadrez comprado na Polônia, um tabuleiro legal, assim, com uma madeira, talhado, super bonito. Tem um tabuleiro da Bahia, que tem figuras tradicionais de festas baianas. Tem um tabuleiro da África, um tabuleiro com animais. Então, animais que que são encontrados na savana africana. Então, tem girafas, que são as torres, tem diversas... Tem o rei e a rainha, que são reis e rainhas de tribos africanas. E aí é muito legal, assim, porque você encontra num jogo que existe em diversas partes do mundo maneiras diferentes de representar figuras que são transpostas da tradição europeia, né, em que tinham reis, rainhas, bispos, torres e cavalos, e isso é adaptado a outras figuras e outra simbologia incluída dentro desse contexto. Isso merece um estudo antropológico, isso merece uma leitura que vá além das pecinhas do jogo, da disputa, porque é um jogo que ganhou um espaço tão grande no imaginário mundial que já é permeado por releituras e é uma releitura estética, né? Acho que como artista eu acredito muito na estética e acho que a estética tem o poder de criar, de fascinar, de elevar. Bom, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gosta da minha música e dos vídeos que eu faço, eu quero te convidar para participar da minha jornada musical. Para saber mais é só dar uma olhada na descrição. E se você quiser conhecer melhor meu trabalho, é só você se inscrever nesse canal e ativar as notificações. Um abraço e até a próxima.